Sr. Governador, Srs. Deputados, antes de mais e antes de colocar as questões do PCP, do Grupo Parlamentar do PCP, gostava de deixar claro que não, independentemente das questões que colocaremos, não alimentamos a ilusão de que a regulação pode disciplinar algo que é, pela sua própria natureza, indisciplinável. Também não queremos contribuir para essa farsa de que a regulação pode tornar limpo um negócio que é, pela sua própria natureza, sujo, digamos assim. E que é, aliás, demasiado sério para estar nas mãos dos grupos privados e que, por isso mesmo, defendemos no PCP que só o controle público pode assegurar uma banca ao serviço do povo e do país. E, portanto, isso, ainda assim, não nos retira qualquer legitimidade para o conjunto de questões que queremos colocar, algumas das quais até já aqui colocadas e ainda por responder. Sr. Governador, sobre as declarações que tem vindo a prestar, nomeadamente nesta Comissão, e até sobre algumas que já prestou há algum outro tempo, e é engraçado fazermos esse confronto, até porque umas levam-nos a perceber as outras. Em 4 de abril de 2011, portanto à beira do período de intervenção da Troika, o Sr. Governador dizia que a banca era a parte sã e que a República era, digamos, a parte má, e que se a banca apoiasse a República correria o risco de ser contaminada pelas más práticas da República e de ir ao fundo. E afinal, verificamos, passados alguns tempos, que é precisamente o inverso, que é a República que constantemente tem de estender a mão para os desmandos da banca, para a especulação e inclusivamente até para os crimes que provavelmente terão sido cometidos. Mas, Sr. Governador, não é de todo aceitável, e ao longo da sua intervenção hoje reiterou várias vezes, ou pelo menos foi assim que entendemos da parte do PCP, que se recorra a faltar à verdade para tranquilizar mercados. Que se recorra a subterfúgios, que se recorra a mascarar cenários. E o Sr. Governador disse aqui que não usou o termo fraude, mas na sua intervenção de domingo, se não estou em erro, utilizou precisamente as palavras: o grupo tinha criado um esquema de financiamento fraudulento entre as suas empresas. Disse mais, repito, disse o Sr. Governador, repito, o Grupo Espírito Santo, através das entidades não financeiras não sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, desenvolveu um esquema de financiamento fraudulento entre as empresas do grupo. Referia-se então, é exatamente a isso, referia-se então a setembro de 2013. O Banco de Portugal, diz o Sr. Governador, o Banco de Portugal conseguiu identificar uma ponta do problema, portanto reconhece que há fraudes que são a ponta de um problema, porque realizou uma ação de inspeção que foi além do perímetro normal da supervisão, envolvendo uma auditoria às empresas não financeiras que constituem os principais clientes do banco, exercício conhecido como ETRIC. Quando esta ponta do problema foi identificada, setembro de 2013, e, portanto, escusar-me-ei a ler o resto. Portanto, não só utilizou o termo fraude, um derivado fraudulento, como, inclusivamente, diz que é esse o motivo que o leva a identificar a ponta do problema e que é esse motivo que o leva a tomar medidas para impedir que o grupo proceda a operações, aliás, imposições que o Banco de Portugal diz ter tomado para impedir a exposição das empresas do banco às empresas, a exposição do banco às empresas do grupo. As mesmas medidas que, de acordo com o mesmo comunicado, ou de acordo com o comunicado do Banco de Portugal, não foram cumpridas porque o Banco de Portugal não tomou a medida de suspender a administração. Não só não tomou a medida de suspender a administração, como, sabendo de todos estes riscos, o Banco de Portugal permitiu que, também por não suspender a administração, permitiu que essas medidas que tinha proibido fossem levadas a cabo. Sr. Governador, perante estas informações todas, perante outras que, igualmente antigas, da informação da KPMG, o dossiê Pedro Queiroz Pereira, perante inclusivamente os alertas do PCP e até da comunicação social sobre a falta de idoneidade da administração, perante a perspectiva de substituição da administração e as imposições de que falei há pouco, as imposições das proibições de operações para impedir a exposição do banco ao grupo, porque é que não suspende a administração? Esta é uma pergunta.
Porque é que continua a acalentar esperanças, e esta é uma pergunta também importante, e acalentar esperanças é uma expressão sua, acabada de proferir aqui nesta reunião, porque é que continua a acalentar esperanças sobre a possibilidade de uma recapitalização privada, conhecendo todos estes problemas. Foi só o PCP que já na última reunião aqui percebeu que essa recapitalização privada era um engodo, que era um embuste. Foi só o PCP que denunciou que estavam criadas todas as condições para uma intervenção estatal. Mas o senhor Governador do Banco de Portugal tinha todos estes dados. Aliás, disse aqui que não podia usá-los para tranquilizar os mercados. Que tinha que não dizer a verdade aos deputados da República, porque isso criaria uma instabilidade no mercado. E que, aliás, PSD, Banco de Portugal, acabaram daqui de dizer que as principais prioridades do Banco de Portugal têm de ser a saúde, digamos assim, a estabilidade do sistema financeiro nos moldes em que funciona. Ou seja, não é regrar, não é criar as condições para que sirva ao interesse nacional, é permitir que tudo continue tranquilamente, sem agitação, principalmente perante os mercados. Senhor Governador, perante estas desconfianças, perante a identificação dos problemas, dos esquemas de financiamento fraudulentos, como é possível que, mesmo perante também as imposições de proibição de operações entre o banco e o grupo, como é que é possível elas terem tido lugar? E dado origem aos 1.500 milhões de euros que desapareceram num curto espaço de tempo. Se o Banco de Portugal, inclusivamente, já estava alerta, já tinha determinado aquelas imposições, sabia da falta de idoneidade da administração, como é que é possível elas terem ocorrido? Como é que é possível elas terem ocorrido? Se destas operações, e inclusivamente da identificação do esquema fraudulento de financiamento, resultou alguma participação do Ministério Público? Quando e em que termos? Se, mesmo após todas estas peripécias, continuarão a participar quadros e gestores como José Maria Ricciardi a exercer cargos depois de terem integrado a administração anterior, no caso o BESI. Senhor, passando ainda a uma outra questão, teve ou não contacto o Sr. Governador com o Governo para a aprovação do decreto-lei que dá ao Banco de Portugal a capacidade de vender à fatia, digamos assim, de retalhar o banco e vender à fatia, e que inclusivamente determina a resolução do banco? O Governo não se terá lembrado, certamente, num dia de preparar um diploma desta complexidade que atribui ao Banco de Portugal estas capacidades. Portanto, houve esse contacto? Se houve, como é que esse contacto é realizado? E porque é que ele não é feito nos mesmos termos à CMVM? Se o Banco de Portugal comunica ao Governo esta necessidade, porque é que não comunica à CMVM esta intenção, no sentido de precaver a desvalorização bolsista? O Governo o Banco de Portugal terá ou não contactado o Conselho de Ministros, terá ou não contactado o Governo para que no Conselho de Ministros de quinta-feira tenha sido tomada esta resolução. Como justifica a desvalorização bolsista que teve lugar entre a aprovação do diploma, a sua manutenção em segredo, a sua publicação e a resolução? Terá havido fuga de informação, o Banco de Portugal não comunicou à CMVM, ao que parece, e já agora porquê? Senhor Presidente, e peço-lhe tolerância de um minuto, muito rapidamente, para colocar só algumas questões presentes e futuras. Peço desculpa? Terá a ronda ulterior. Sim, senhor. Portanto... na opinião do Banco de Portugal, e esta é uma questão muito importante, já não com referência ao passado, mas ao presente, qual é o risco desta operação de financiamento por via do Fundo de Recapitalização ao Fundo de Resolução? Qual é o risco? Como é que ele foi avaliado? Quem avaliou? E, Sr. Presidente, peço que seja tomada nota de um requerimento que o PCP oralmente apresenta para que sejam entregues a esta Comissão todas as avaliações deste risco que tenham sido comunicadas ao Banco de Portugal ou por ele promovidas, inclusivamente sobre outras soluções que tenham sido colocadas de parte. Quais foram as opções que o Banco de Portugal estudou, qual o risco em cada uma dessas operações, qual o esforço que a Caixa Geral de Depósitos poderá vir ter a realizar no quadro do financiamento do Fundo de Resolução. Sr. Deputado, pedi para concluir, para uma próxima ronda, para colocar outras questões. Muito rapidamente, apenas com esta nota. Com esta legislação, o Banco de Portugal fica habilitado a vender praticamente a seu bel prazer e em contexto de mercado, portanto, já sabemos que isso significa em saldo e com prejuízo sempre para os mesmos, que são os trabalhadores
trabalhadores portugueses que pagam os desmandos dos banqueiros, mas fica autorizado a vender. Qual é a garantia que os portugueses têm de que o Banco de Portugal ou o Fundo de Resolução não vão alienar as partes, digamos, rentáveis a preço de saldo e ficar sob tutela pública, ou seja, a responsabilidade do Estado, com ativos que, por exemplo, com passivos que, por exemplo, constam nos relatórios de 8,4 mil milhões de dívida aos bancos centrais, de 6,2 milhões de dívidas a outras instituições de crédito, 6,2 mil milhões de dívidas a outras instituições de crédito. Será esta a parte que ficará para o Estado cuidar, enquanto aliena por uma bagatela aquelas que teriam algum interesse? Muito obrigado.